Oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária. Sejam bem-vindos então ao último diário de leitura do nosso projeto Lendo o Conde. Chegamos então à última parte, ao último diário de leitura então desse projeto. Eu nem acredito que eu já concluí, gente, essas 1.300 e poucas páginas. Olha que eu nem senti, lendo aqui no Kindle foi uma leitura assim tão rápida e tão, sei lá, assim, muito mais fluida do que eu um dia imaginei que seria. Bom, nesse diário de leitura, como vocês sabem, né, todos os diários de leituras contêm spoilers, então eu vou comentar com detalhes sobre a história, sobre, na verdade, esses últimos 25% da leitura, que foi, né, dos 75% até o final do livro. Então, preparem-se, porque agora sim eu vou poder contar pra vocês o que eu achei do final do livro, enfim, a minha conclusão, saldo geral dessa leitura, e vocês já viram que eu tô empolgada, né? E dessa vez vocês estão vendo também que não vai ser no estilo vlog, porque eu não consegui gravar, e sei lá, quando eu cheguei em determinado momento da história, eu já não conseguia mais parar de ler, então não deu pra parar pra fazer os videozinhos tipo vlog e tal. Foi uma coisa meio assim, acelerada, né? Eu inclusive comecei fazendo, como eu sempre faço, algumas anotações no post-it, assim, referente a cada capítulo, mas depois também não consegui mais anotar nada. Fui direto até o final da leitura. Bom, eu vou começar comentando pra vocês então onde a gente havia parado, né, no último vídeo, assim, e o que foi acontecendo até onde eu anotei aqui, né? Depois eu vou só realmente abrir meu coração pra vocês, porque eu não anotei mais nada e nem fiz o roteiro pra esse vídeo. É mais as minhas impressões gerais mesmo e bem pessoais, né? Bom, a gente tinha parado, pelo que eu tô vendo aqui, no capítulo 6, que se chama A Mão de Deus. E aí nesse capítulo, então, acontece a morte do Caderhus. Ele acaba morrendo ali quase que nos braços do Conde, né? E o Conde vai revelar pra ele ali no ouvido dele quem ele realmente é. E a gente fica com a impressão de que ele vai falar que ele é o Edmond Dantes, mas ele se coloca numa posição muito maior, inclusive, né? Ele se coloca numa posição meio que de Deus, assim. O Caderhus também já tá nas suas últimas lá, então ele tá um pouco delirando. E eu acho que ele visualiza mais a pessoa do Conde de Monte Cristo e do Edmond Dantes, talvez, como a providência, sabe? Tipo assim, a mão de Deus na Terra, porque foi justamente, né, através das ações do Caderhus que ele chegou nessa consequência fatal que foi a morte. Através de muitas decisões erradas na vida dele, desde lá do comecinho, né, até esse ponto, ele que acabou escolhendo o seu destino. Porém, o Conde, né, a providência, deu pra ele várias chances, né, ao longo da história pra se redimir, né, pra ter uma segunda chance, uma terceira chance, enfim. E ele acabou não mudando, né, e não se tornando uma pessoa melhor. E aí nós temos já a conclusão desse personagem na história. Então, morreu, enfim, e acabou morrendo e delatando também o seu assassino, o seu agressor, que é o Benedetto, né, que a gente sabe que tá se fazendo passar por Andrea Cavalcanti. Mas então ele deixa uma carta pras autoridades e mais pra frente na história a gente percebe, né, que essa carta vai fazer a diferença na condenação do Andrea Cavalcanti, na verdade, Benedetto. E a partir do capítulo 7 que a gente vai ter o desenrolar daquela história de Janina, né? A gente vai ter o desenrolar, no caso do Beauchamp, indo até Janina pra descobrir o que realmente aconteceu e descobrindo que, de fato, o Fernand, que é o senhor de Morcerf, né, foi realmente o culpado daquela traição, causou a morte do pai da Haydée e etc, né? Toda aquela situação. Então, assim, foi bem interessante porque a gente tem também já o julgamento do senhor de Morcerf e a gente tem aquele depoimento da Haydée que é muito emocionante e que assim, realmente merecido pro senhor de Morcerf, né? Eu achei, assim, espetacular. E a gente tem já o desfecho também desse personagem, né, nos capítulos seguintes, né, vai desenrolando até o fato dele se suicidar. Gente, isso foi, assim, um pouco chocante pra mim. Eu não imaginava que ia acontecer isso com ele. Mas eu também, assim, é difícil a gente falar que, ai, gostei desse final, porque, cara, né, ele se suicidou e tal. Mas, de certa forma, né, a vingança do Conde foi concluída. Ele perdeu tudo, porque a esposa e o filho, ao ficarem sabendo de tudo isso, o abandonaram. Ele basicamente perdeu tudo, porque eu acho que ele era o único dentre, assim, os 4, digamos, traidores do Edmond Dantes, né? As 4 pessoas responsáveis pelo destino dele, pela prisão dele. Eu acho que o Morcerf era um dos mais, assim, que tinham motivos mais louváveis, né? Porque ele era apaixonado pela Mercedes. Não que o que ele tenha feito, assim, se justifica pelo fato dele ser apaixonado pela Mercedes. Mas ele fez na intenção de ter o amor dela, constituir família. Então ele realmente tinha uma relação com o filho, ele constituiu família, etc. Então, dentre os outros, prestem bem atenção, né? Considerando tudo isso, não tô dizendo que ele é inocente nem nada, mas assim, o Danglars a gente sabe que era pura ambição, tanto que, assim, a família dele, né, que ele constituiu, ele não amava ninguém, ninguém amava ele totalmente, assim, ambicioso e só. Então era só sede de poder mesmo, dinheiro, status, etc. Foi a pessoa que manipulou os outros, né? E, inclusive, ele é o último que a gente vai descobrir, né, o que acontece com ele e tal. Então, ele pra mim foi o pior de todos, é o personagem mais detestável, que a gente fica com mais raiva
raiva, com mais vontade de ver se lascar, né? Então, temos esse personagem, o Caderus, que era um bobão, que tipo assim, meio que vai com as outras, ele só fez ali o que mandaram ele fazer, na realidade ele também tava bêbado pra caramba quando tudo aconteceu, então ele foi uma pessoa meio que desonesta em toda a sua vida, né? Mas era aquela pessoa que, no fim das contas, buscava os seus próprios interesses, mas não tinha nenhum motivo louvável, não louvável, mas assim, mais justificável, como o caso do Morcerf, né? Então a gente tem, né, o Morcerf, o Caderus, o Danglars e o Villefort. O Villefort também a gente sabe que não tinha motivos justificáveis também, porque era mais para livrar a sua barra, né? Tipo assim, ele fez tudo aquilo pra prejudicar o Edmond Dantes, mas pensando em, tipo, não se prejudicar, né? Porque aquela carta poderia ter feito com que o pai dele fosse pego por bonapartismo e, consequentemente, ele também acabaria sendo envolvido, né? O nome dele seria envolvido em tudo isso. Então, assim, na realidade, de todos, eu acho que o pior foi o Danglars. Mas depois a gente tem o Morcerf e até mesmo o Villefort, que tentaram ali se beneficiar, porém não aparentavam ser pessoas ruins, assim, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Pessoas... até porque não existe, né? Pessoa 100% ruim, pessoa 100% boa. Mas dentre eles ali, eu acho que o Morcerf teve um final pra mim que eu não imaginava, né? Ele perdeu tudo que ele valorizava, que era o amor da Mercedes e o amor do filho, e acabou se vendo nessa situação sozinho, e ele ia ser condenado pelaquela situação toda de Janina, e aí ele acabou se suicidando. Então a gente tem, né, também esse desfecho. Eu anotei aqui também que entre os capítulos 10, 11, 12, 13, a gente tem essa questão do duelo, né, que não aconteceu e tal. Tem umas situações um pouco engraçadas, porque apesar, né, da gente ter toda essa tensão na história, o autor sempre tem ali uns alívios, assim, cômicos que acabam fazendo com que a gente ame a escrita do autor, né, porque ele constrói todo esse dramalhão, mas tem ali algumas pitadas de bom humor e tal, então achei isso muito legal também. E daí não aconteceu nesse duelo por conta da Mercedes, que interviu ali com o Conde, e aí finalmente, né, nós tivemos a grande revelação. Por mais que eu já imaginava, já achava que a Mercedes soubesse, né, foi a única pessoa que realmente soube quem era o Conde de Monte Cristo, né, que era de fato o Edmond Dantes. Ainda assim, a gente não tinha tido um confronto entre os dois, assim, abertamente, né, falando, olha, eu sei quem você é e tal, eu já percebi desde o primeiro momento, e aí nesse momento a gente tem isso. Eles conversam sobre o que aconteceu, tipo, colocam, né, as cartas na mesa, e eu achei muito legal porque, assim, se não tivesse isso, eu ia sentir muita falta de uma conversa mais aberta deles, assim, porque afinal de contas eles passaram por tanta coisa, e ela sabe que ele passou por tantas coisas, então tinha que ter isso. Mas, assim, de certa forma deixou meu coração apertadinho, porque dava pra perceber que, né, apesar de tudo isso, ela o tratava como, meu querido amigo e tal. Dava pra perceber que, de qualquer forma, eles não teriam mais envolvimento amoroso, né? Então, a partir daí eu já comecei a perceber que ele não terminaria a história com ela. Mas eu gostei que tivesse essa parte, enfim, achei necessário, né? E acabou que ela interviu, né, com relação a esse duelo, e ele provou mais uma vez que, apesar da sede de vingança, de tudo aquilo, ele estaria disposto a abandonar tudo em nome desse sentimento que ele ainda guardava pela Mercedes, né? A ponto de se oferecer pra morrer pelo filho dela. Então, bem interessante isso também pra construção do caráter do Conde de Monte Cristo. Porque às vezes a gente fica um pouco frustrado pensando, pô, mas ele não tem coração, ele vai fazer isso tudo, tem pessoas inocentes envolvidas e tal. Mas a gente percebe que ele tem sim, tem assim uma sensibilidade e tudo. E uma das coisas que eu estava mais ansiosa pra ver o desfecho era todo aquele enrolo com relação a Valentine, aqueles envenenamentos na casa do Villefort, e aquilo é desesperador, né, gente? Porque a gente vai acompanhando o Villefort naquela doideira de descobrir quem é, mas ao mesmo tempo não querendo muito, né, dizer, saber, desconfiar que é a esposa, e é muito interessante. Eu achei, assim, bem legal todo esse dramalhão, assim, com relação a Valentine, a quem estaria envenenando as pessoas, e mesmo o romance dela com Maximilian eu achei muito legal, acho bacana pra caramba, assim, o Conde estar sempre do lado, né, do Maximilian, por conta da família Morrel e etc. Estar sempre tentando agir pelos interesses do Morrel, né, do Maximilian. Então achei muito legal. Inclusive a gente já sabe que o desfecho, né, eles acabam ficando juntos, né, ela de fato, o Conde dá alguma coisa pra ela tomar pra que ela possa ressuscitar, digamos assim, depois. Então achei sensacional, simplesmente amei tudo que aconteceu ali, e assim, a gente já sabia o que ia acontecer, né, já sabia que eles iam ficar juntos, né, já imaginava que ia se descobrir que a esposa do Villefort que fez tudo aquilo, e aí mesmo sabendo, né, é muito gostoso de acompanhar. É incrível que a escrita do autor faz isso com a gente, né, a gente já sabe o que vai acontecer, mas a gente quer acompanhar porque é até divertido, né. E é engraçado também que eu não imaginava que o Villefort ia ter, na verdade, a capacidade de perdoar a esposa, porque sinceramente pra mim, sim, jamais, né, que é isso? A pessoa matou várias pessoas ali, estava disposta a matar a própria filha do Villefort, e mesmo assim, depois de todos os acontecimentos, dele ter descoberto, né, a questão do Benedetto ser filho dele com a senhora
Danglars, ele acabou perdoando a esposa porque ele percebeu que ele também era uma pessoa que tinha cometido vários erros graves e etc, né? Bom, eu achei interessante, não imaginava, mas ela acaba também se suicidando e levando o filho junto. Gente, que loucura, né? Esse núcleo da história foi um núcleo bem recheado de coisas, né? Eu achei bem interessante acompanhar. E por último, eu tinha notado aqui também a relação, né, entre o Danglars com a filha dele, com a Eugenie, né? Que é uma relação, assim, completamente também rasa, na verdade mais vazia mesmo. Eles não têm uma relação pai-filho. Assim, eu achei muito interessante analisar isso, porque como eu falei pra vocês, ele é um cara extremamente frio, muito ambicioso, que só pensa mesmo no poder, no dinheiro, etc. Por isso que eu acho que, assim, ele teve o último final, né? Que foi tipo o grande finale, né? Foi justamente ele, porque ele já demonstrava desde o começo ser essa pessoa mais manipuladora, arrogante, que não tava nem aí pra ninguém, pra nada. E aí o desfecho dele foi, assim, mais sinistro, porém também me surpreendeu pelo fato do Conde ter dado a ele como se fosse uma segunda chance, né? Ele acabou privando, né? Sequestrando ele, privando de água, de comida, etc. Tirando aos pouquinhos o dinheiro dele, né? A fortuna que ele tinha, meio que fugido com aquela fortuna, né? O resto do dinheiro, que é o único dinheiro que ele teria. E aí o Conde vai justamente aonde dói mais, né? Nele, que é o bolso. Tanto que tem algum momento na história que ele até fala alguma coisa assim do tipo, ai, cara, pode me matar, porque, assim, você tomar tudo isso de mim é a mesma coisa que você me enterrar vivo, sabe? Que você me matar. Ele fala alguma coisa desse tipo, e de fato é onde mais dói nele. Não me espantaria se ele tivesse se suicidado ou alguma coisa assim logo depois. Essa vingança do Conde foi muito bem arquitetada. Eu acho que ele conhecia muito bem, né, todas as pessoas que fizeram mal a ele. Ele conseguia analisar muito bem a personalidade de cada um, as suas fraquezas, né, e aonde doeria mais mesmo essa vingança. Então achei sensacional, gostei do final. Eu não imaginava que ele ia ficar com... Na verdade, assim, imaginei, mas eu fiquei meio assim, será que ele iria realmente terminar com a Haidé? Ele teve quase que assim um renascimento nesse final, sabe? Que ele concluiu todos os seus planos arquitetados, tudo com sucesso, mais ou menos. Ele não acreditava que ele seria digno do amor novamente, digno de alguém, que ele, né, alguém poderia ainda se interessar por ele, e a Haidé demonstra que não, que ele realmente é a vida dela e que ela faria tudo pra estar com ele, que não estar com ele seria a morte pra ela. Então achei bem assim, bem radical, né, bem chocante, mas também muito bonito, né, então eles acabam ficando juntos. E eu gostei desse final. Eu acho que muitas vezes o próprio Dantes, ele se coloca na posição de Deus, de talvez instrumento, mão de Deus, pra julgar e castigar as pessoas que ele acha que devem, né, que merecem essa punição, mas ao mesmo tempo no final ele tem algumas reflexões lá e no final ele fala que ele não é Deus, que ele não é capaz de prever ou estipular, definir o destino das pessoas. E isso é muito bonito, o livro termina assim de uma forma muito poética, muito bonita. Então, gente, amei demais essas 1300 e porradas páginas, assim, eu acho que realmente foi uma leitura que valeu muito a pena. Esse ano eu acho que já pode até acabar, porque realmente eu fiquei muito satisfeita com essa leitura. Com certeza vai aí pros favoritos da vida, em breve farei vídeo inclusive sobre favoritos da vida, parte 2, parte 3, e esse livro vai entrar com certeza. Eu quero muito ler outras coisas do autor, quem sabe aí eu não volto com outro projeto pra gente ler mais coisas do Alexandre Dumas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, participado do projeto, curtido assistir os vídeos. Vou deixar a playlist aqui nos cards ou aqui nos comentários. Não se esqueçam de conferir também o vídeo da Reni, que vai sair lá no canal dela, não sei se já saiu, mas confiram assim que sair também, que eu mesma já estou curiosa pra saber também o que ela achou dessa jornada, né, toda do Conde de Monte Cristo. Então é isso, gente, vejo vocês num próximo vídeo. Em breve vai sair resenha sem spoilers aqui no canal, então assistam também, por mais que vocês já tenham, né, acompanhado tudo isso, assistam, deixa o seu joinha aqui embaixo e lá no vídeo que for sair também, que ajuda bastante o canal. Vejo vocês então no próximo vídeo, um beijão e até lá. Tchau, tchau!